Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma transmissão das nossas palestras aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, vamos começar os nossos trabalhos da noite, convidando queridos amigos para participar de mais um evento aqui promovido pela nossa casa. Vou começar chamando aqui meu querido amigo Breno. Boa noite, Breno. Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite, demais colegas que vão estar conosco hoje. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. É isso aí. Também chamo aqui para compor a nossa transmissão a minha querida amiga Elza. Tudo bom, Elza? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Breno. Boa noite a todos os nossos companheiros que estão aqui no Momento Francisco de Assis. E o nosso expositor da noite, que é o Ronald. Boa noite, Ronald. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Carlos, tudo bem, o Breno, a Elza. Um prazer de revê-los e quero deixar um abraço antecipado de todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado, Ronald. O prazer é todo nosso. E o Ronald que trará hoje reflexões sobre os pilares da doutrina espírita. Então, vamos começar os trabalhos. Então, Breno, por favor, você pode começar com a leitura inicial? Obrigado, Carlos. Nós vamos ler do livro Marcas do Caminho, de Chico Xavier, o texto Nas Provas da Senda, que nos trouxe o querido Emmanuel. A natureza, o livro divino da sabedoria celeste, ensina em toda parte que a persistência é o sinal luminoso da evolução. O sol não se faz menos brilhante quando ilumina o vasto espelho do deserto sem água. A flor não esconde o perfume que lhe é próprio, porque surjam emanações pestilentas do charco que foi situado. A fonte não cessa de correr, porque o leito em que se movimenta se constitua de pedras. A árvore não recolhe os seus galhos, porque os vermes considerados venenosos lhe venham sugar os frutos. As estrelas fulguram no seio imenso da noite. A catarata é a força divina da terra a despenhar-se no abismo. O pântano drenado é chão proveitoso. Só o homem dá curso ao desânimo e à desconfiança, ante os reservatórios inesgotáveis da paciência e da bondade divina do Mestre. Só o homem duvida, dilacera-se, dorme e recua, perdendo por vezes benditas oportunidades de elevação para os cimos deslumbrantes da vida. E na indisciplina e na intemperança, no desespero e na negação a que se entrega, comumente procura fugir ao quadro de obrigações que lhe cabem. Mas ainda que se projete aos confins do universo, não encontrará senão a si mesmo, com suas realidades conscienciais, com o impositivo de tudo recapitular e tudo recomeçar, para reaprender e refazer. Assim, pois, em nossas lutas naturais do caminho regenerativo e santificante, aceitemos o cálice de nossas provações, seja qual for, sorvendo-lhe corajosamente o conteúdo, lembrando que nada vale para nós a fuga dos deveres fundamentais que nos competem, porque nos afastando dos agulhões salvadores dentro da vida, estamos simplesmente recusando em vão o programa sagrado de Deus. Obrigado. Obrigado, Breno. Então, agora passo a palavra para a Elza, que fará a nossa prece de abertura. Elza, com você, por favor. Convidamos a todos os nossos irmãos, nossos amigos, para elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, para que possamos estar sintonizados com os benfeitores amigos e o nosso irmão expositor inspirado para nos trazer a mensagem
de Jesus. Que possamos todos, nos nossos lares, encontrar a paz em nossa intimidade, para estarmos atentos às mensagens do Mestre e podê-las vivê-la em nosso dia a dia. Por isso, benfeitores amigos, contamos uma vez mais com o vosso amparo, com a vossa luz, com o vosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Elza. Então, agora passo a palavra para o nosso expositor da noite, Ronald. Então, é com você, Ronald. Muito bem, a todos os nossos companheiros da casa, a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, queremos dar o nosso boa noite. Antes de refletirmos sobre o tema que é os pilares da doutrina espírita, queremos contextualizar a importância da doutrina espírita e como essa ferramenta maravilhosa para a nossa evolução espiritual chegou até a humanidade. Não foi por acaso e foi exatamente no momento certo. Porque Deus, a inteligência suprema do universo, criou espíritos simples e ignorantes. Mas estes espíritos, em sua longa jornada de evolução, de crescimento, nunca estiveram sozinhos, nunca estiveram largados à própria sorte, mas sempre acompanhados pelos espíritos designados pelo Pai amoroso, que nos tem amparado, ensinado, instruídos no bom caminho, que é o caminho da prática do bem, que é o caminho mais curto e o caminho menos sofrido em direção às moradas da casa do Pai. Para tal, o Pai Misericordioso convocou uma pleiade de espíritos superiores, comandado pelo nosso Mestre Jesus Cristo, para não só atuarem na formação da Terra, nosso querido planeta, mas também para a sua adaptação a um ambiente propício para a manifestação de vida e de vários tipos de seres. Uma nova escola espiritual seria formada para contribuir com a evolução e progresso de espíritos universais, vindos até de outras casas da morada do Pai. E até hoje estão aí esses espíritos superiores, secundados por tantos outros espíritos, amparando, disciplinando, ensinando, intuindo todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados, que orbitam e que estão ligados ao nosso planeta Terra. Na história das antiquíssimas civilizações primitivas em nosso planeta, já encontrávamos espíritos interferindo na vida de grupos, de tribos, de nações. E eles, naquela época, eram interpretados como deuses, que os protegiam, que os ensinavam, encorajando-os na busca dos seus próprios destinos. Posteriormente já vieram os profetas, a encarnação de tantos outros espíritos de luz aqui na nossa humanidade, servindo como rumo,
como farol de orientação para o bom viver, para o bem viver. Encontramos, assim, relatos admiráveis dessa atuação espiritual aqui na Terra, como aquelas registradas no Antigo e no Novo Testamento. Na chamada primeira revelação, Moisés, por exemplo, foi encarregado de trazer a nós os 10 mandamentos, um código ético e moral que está em dia, mesmo nas épocas de hoje. Veio também Moisés trazer a crença do Deus único, em substituição a todos aqueles deuses do passado. Mas foi, sem dúvida, a de maior impacto a segunda revelação, que diz respeito à vida e obra de Jesus Cristo. Enquanto aqueles antigos enviados, aqueles antigos chamados iniciados, nos trouxeram a figura do Deus único, do monoteísmo, fortalecendo assim a imagem de Deus, um Deus disciplinador, um Deus encorajador, um Deus protetor, um Deus juiz moral. Jesus já descortinou a figura de um Deus, ser supremo, muito amoroso, muito bom, justo. E, complementando a isso, Jesus veio nos trazer, para nos auxiliar, nos esclarecer, a existência de uma vida futura em outros reinos espirituais. Jesus iniciou as suas mensagens entre os simples, entre os sofredores, perseguidos, e por isso a forma de transmissão de suas mensagens eram de parábolas, de histórias, de pensamentos e até de alguns atos físicos, como aqueles chamados de milagres. Mas também havia, do outro lado, um outro tipo de mensagem, mais profunda, que era dirigido aos mais esclarecidos, os chamados iniciados. Jesus nada escreveu, mas transmitia suas mensagens a pequenos grupos, de vila em vila, de cidade em cidade. No entanto, após a sua crucificação, devido à perseguição cruel por que passaram os primeiros cristãos, aqueles cristãos primitivos, e a destruição de todos os escritos referentes às suas mensagens, elas começaram a ser transmitidas, agora não mais escritas, mas oralmente, em pequenos grupos reunidos às escondidas. Somente séculos após, foram descobertos escritos em pergaminhos, datados mais ou menos de 80 anos após a crucificação do Cristo, que continham as suas mensagens e ficaram conhecidos como evangelhos. Apesar da grandiosidade do seu conteúdo, dessas mensagens do Cristo, entendemos que a pouca inteligência daqueles povos antigos na época de Cristo, as imperfeições das línguas antigas e pela própria transmissão oral de um para o outro, já que nem Cristo estava junto de nós, nem existiam os pergaminhos, fez com que algumas mensagens se tornassem de difícil interpretação. O interessante é que Jesus parece que já previu isso.
previu a demorada absorção e compreensão da sua doutrina, pelo pouco tempo que esteve entre nós, praticamente 3 anos. E ele então prometeu que enviaria um consolador. Um consolador, um espírito de verdade que explicaria e consolaria a todos nós. Então, nós encontramos lá em João 16, capítulo 16, 12 e 13, o seguinte: mas quando ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver a ser ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E também no Evangelho de João, capítulo 14, 17 a 26, ele também nos deu esta confiança. Não vos deixarei órfãos. Ora, se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar coisas, é porque Jesus não dissera tudo. E se ele vem relembrar, como Cristo falou, é porque foi esquecido ou muito mal compreendido. E assim foi, pois, no momento certo, quando a humanidade estivesse mais aberta para pensar e mais inteligente para discutir a complexidade da vida e do universo, surgiu na Europa, nos séculos XVIII e XIX, um movimento chamado iluminista, resultado de encarnação de vários espíritos em diversas áreas da atividade humana, da ciência, da filosofia, das artes, da música, do pensamento e assim por diante, que favorecendo o livre pensar, sem aquelas amarras de antigamente, sem aqueles hábitos condicionados e, principalmente, sem a influência dos dogmas religiosos, que muito interferiram no pensamento humano e nas ciências daquela época, permitiu um novo ambiente. E dentro desse novo ambiente, está lá o professor Hippolyte Diniz-Leon Rivaio, mais tarde como Allan Kardec, que, comandado por uma pleiade de espíritos de luz, como prometeu Jesus, e que, após duro trabalho em conjunto, plano espiritual e plano físico, proporcionaram, através da manifestação deste Consolador, o surgimento de um primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que em 1857 marcou o início das atividades no mundo físico, da chamada doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, e que posteriormente surgiram as demais obras dessa doutrina, que se compõe todo o chamado Pentateuco. Importante frisar que a revelação espírita
ela não resultou da iniciativa do homem, mas os seus pilares fundamentais, que estaremos conversando na noite de hoje, provém do ensino dos espíritos, para esclarecer os homens acerca das coisas que ainda ignoravam e que não podiam aprender sozinhos. Como a astronomia, a cosmologia tem revelado o mundo astral, o universo, a geologia tem revelado a respeito da formação da Terra, a química tem nos contribuído com o conhecimento das leis da afinidade, assim também a doutrina espírita tem nos revelado a existência e a imortalidade dos espíritos, a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual, e também a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e um conceito de justiça divina. Se compreendermos que a ciência terrena tem por objetivo o sagrado estímulo ao estudo e compreensão das leis do princípio da matéria, cabe à doutrina espírita, por meio de provas irrefutáveis, o estudo da natureza e da existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Assim, portanto, a doutrina espírita se apresenta como uma ciência, pois nos revela as relações que existem entre nós, mundo físico, e o mundo dos espíritos. Mas também é uma filosofia, como nos mostram as consequências morais dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas também se apresenta como uma religião, pois encontramos nos princípios da doutrina espírita, nos postulados da doutrina espírita, o convite de nos relacionarmos permanentemente com a divindade. E encontramos dentro dessa doutrina o estímulo de restaurar o Evangelho de Jesus, compreendê-lo e vivificá-lo. E, com isso, nos convida a doutrina espírita a uma renovação moral do homem, nos conduzindo em direção a uma vida futura melhor, nas chamadas outras moradas na casa do Pai. Então, após esse preâmbulo, vamos transcorrer um pouco rapidamente a respeito dos pilares, dos postulados de sustentação que os espíritos vieram trazer nas suas mensagens através desta doutrina. Fica bem claro, então, a importância que os espíritos trouxeram na doutrina espírita. O princípio maior, o primeiro, Deus, Criador do universo, origem de todas as coisas. 2, a existência e a sobrevivência dos espíritos. 3, a comunicação entre os dois planos, o plano material, físico e o plano espiritual. 4, a reencarnação como justiça divina. E a pluralidade dos mundos habitados, uma amostra
da progressão espiritual. Vamos, então, falar um pouquinho de cada um desses princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro, Deus. A ideia de Deus, ela é inata, não resultando de uma educação que poderia ser muitas vezes forçada, de um ensinamento religioso preponderante neste ou naquele local. Pois existe alguns locais onde não existe ensino nenhum, ou não existe o hábito nesta crença. E, no entanto, ela lá existe, ela prevalece, a crença num ser superior. E esta crença, ela tem acompanhado o progresso humano. E temos registros desde as civilizações do homem primitivo. Assim, ao longo do tempo, essa crença evoluiu de um aspecto de deuses, diversos deuses, como lá na antiguidade, até o Deus único, como é interpretado hoje. Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, como não o vemos, como não o ouvimos, como não o tocamos, muitos não entendem e são descrentes da sua existência, às vezes até por comodidade. Então, lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, novamente Allan Kardec pergunta a eles: onde se consegue provas da existência de Deus? E os espíritos respondem: existe um axioma aplicado a vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá: o universo existe, logo ele tem uma causa. Aí muitos perguntam: onde está Deus nos momentos difíceis? Ora, procuremos Deus como os espíritos nos aconselharam, no grandioso universo, com suas bilhões de galáxias. Procuremos Deus no microcosmo, nas partículas, na maravilha do átomo, no equilíbrio das moléculas. Procuremos Deus na natureza, com a sua vasta diversidade de seres inanimados e animados. Procuremos, por exemplo, na maravilhosa química da fotossíntese, no corpo humano, uma máquina maravilhosa, inteligente, na batida de um coração, na respiração, na concepção, na gestação. Isso não é obra do homem, isso é obra de um ser inteligente. Então, nós temos aí a nossa amostra, 24 horas por dia, situações que nos levam àquela resposta dos espíritos. Não há efeito sem causa.
Se algo existe, é porque tem uma origem. E esta origem, dependendo se não for obra do homem, tem que ser uma origem extremamente inteligente, que é o que nós conhecemos como Pai, Deus. E a doutrina espírita nos recomenda amar a Deus, não temê-lo. Porque Deus é um Pai justo e bom, como disse Cristo. Não adianta perguntar onde está Deus nos momentos difíceis, porque os males que sofremos não vêm de Deus, mas são decorrentes do nosso uso incorreto do livre-arbítrio. O direito nosso de escolher, mas a obrigação nossa de colher. Como Cristo dizia, há tempos de semear e há tempos de colher. Assim, viver sem a crença de Deus é negar a obra da criação, é omitir o evidente e o real que está à nossa frente. O segundo postulado, a existência do espírito e a sua imortalidade, nós podemos dizer que o espírito não é uma ilusão, nem uma criação do homem frente ao medo de morrer, como fuga. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a informação de que há dois elementos gerais no universo. Este universo criado por Deus, que são o espírito e a matéria. Deus criou-nos, como já mencionamos, todos os espíritos simples e ignorantes. E, mediante experiências que nos colocou à frente, nós podemos progredir da sombra, da escuridão, para a luz. Espírito é, dentro dessa criação, uma essência que sobrevive à morte física. É o ser que pensa, que tem vontade, que executa. E o seu principal atributo é a inteligência. A crença da existência do espírito sobrevive até hoje. E nós temos registrado vários são os testemunhos dessa existência espiritual, já lá anotados pelos antigos profetas no Novo e Antigo Testamento. Nos testemunhos de santos, de religiosos, de personalidades outras e assim por diante. E um dos testemunhos mais importantes da existência, da comprovação da existência do Espírito, foi o de Jesus no Monte Tabor, onde falou, se comunicou com espíritos de Moisés e de Elias, que já tinham falecido há muitos séculos antes. Outros testemunhos, nós podemos dizer que tanto a doutrina espírita como a própria ciência nos trazem a contribuição a respeito dessa verdade, que é a verdade da existência do espírito, através, por exemplo, de eventos como as experiências de quase morte, a terapia das vidas passadas, a reencarnação, a mediunidade da vivência, da vidência, a mediunidade da audiência, a telepatia, a materialização de espíritos e, principalmente, relatos de vidas de espíritos que já desencarnaram através de mediunidade. Aí nós temos os exemplos, os vários médiuns, como
Chico Xavier, como Divaldo e tantos outros, trazendo os relatos de espíritos que já desencarnaram e, portanto, se eles estão em atuação, é porque existe, porque vive. O terceiro pilar postulado da doutrina é justamente a comunicação entre esses espíritos que sobrevivem após a morte física. Porque o mundo espiritual sobrevive ao mundo físico. Encarnamos aqui na Terra para, através de experiências, vivências, possamos evoluir. Esta jornada de aprendizado ocorre alternativamente do mundo espiritual para o mundo físico e do mundo físico para o mundo espiritual. Nesta alternância, nós nos relacionamos com diferentes espíritos e trocamos com isso experiências, trocamos aprendizado. Quis Deus que, na sua imensa misericórdia em relação a nós, que esta troca de aprendizado ocorra também entre encarnados e desencarnados através da inspiração, da intuição e da própria mediunidade. A finalidade das manifestações espirituais, do intercâmbio espiritual, das comunicações espirituais, é também a de convencer os incrédulos de que tudo não acaba com a morte física e dar a ideia sobre a vida futura que nos aguarda. Por isso é que, graças a essa comunicabilidade, os espíritos vêm nos instruir. Podemos nós contatar com parentes e amigos queridos que vêm nos confortar, que vêm nos trazer a segurança de que nada acaba e de que vamos nos reencontrar no futuro com aqueles que amamos e que tivemos experiências positivas aqui, quando vivíamos no mundo físico. Como quarto postulado, nós temos a reencarnação, que é a tradução da justiça divina. A doutrina da reencarnação consiste em admitir para o espírito imortal a existência sucessiva em consonância à justiça divina. Já que todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, tendo a possibilidade de atingir a felicidade, a perfeição, pelo seu próprio esforço e aproveitando as oportunidades que o Pai Criador nos põe à frente de cada um de nós, no momento certo e na forma certa. Concede-nos, portanto, Deus, novas existências para realizarmos o que não pudemos fazer, ou que não pudemos concluir em uma única prova existencial. Deus não seria justo se criasse criaturas desiguais, uns com tudo, outros com nada, uns para o bem e outros para o mal, uns com corpos saudáveis e outros com corpos deformados ou com enfermidades desde a nascença, uns com riquezas e outros com miséria, uns cultos e inteligentes e outros incultos e ignorantes.
entendemos, portanto, a justiça de Deus assim. Porque na reencarnação atua a lei do karma e do efeito, da causa e o efeito, da ação e da reação. Porque ninguém se evade às consequências dos próprios atos, sejam bons ou sejam maus. E é por isso que Cristo dizia: há tempos de semear, mas também há tempos de colher. A reencarnação é uma lei natural em todo o universo. Através desta lei, o espírito avança conquistando palmo a palmo espaços importantes no seu progresso individual. E também há inúmeros eventos no Antigo e no Novo Testamento relatando fatos, situações de reencarnação, como aquele, para simplificar e ser mais rápido, de Jesus conversando com Nicodemos, falando sobre Elias do passado ser o João Batista. Esse é um testemunho de Cristo que nos deixou. E na própria ciência, nós encontramos lá a terapia, as lembranças de vida passada. Nós temos lá as mediunidades, os relatos, através da mediunidade, de casos sugestivos de reencarnação, vários cientistas estudando isso, as marcas de nascença, né? São todos testemunhos da reencarnação. E, por último, nós temos lá o quinto pilar de sustentação da doutrina espírita, que são os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados como uma forma de progressão espiritual. Mais uma vez, dizemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. E que os espíritos não foram criados uns para o bem e outros para o mal. Todos tiveram um ponto de partida igual, em tempos diferentes, que foi a simplicidade e a ignorância. Após isto, Deus dá e tem dado a cada um uma experiência e uma missão a fim de nos esclarecermos e que possamos chegar assim progressivamente à perfeição, aquela eterna felicidade relatada pelo Cristo. Uns aceitam essas experiências e sobrepõem-na. Por isso chegam mais depressa lá. E outros resistem e permanecem afastados demoradamente no caminho e também afastados da divindade. Estas missões, essas experiências, ocorrem durante as encarnações pela vida corporal, que são transitórias e não acontecem exclusivamente aqui na Terra. Elas vão acontecer aqui em nosso planeta até que o espírito avance o suficiente para conquistar um espaço no mundo melhor, como prometeu Cristo, há muitas moradas na casa do Pai. Assim, a doutrina dos mundos habitados é um outro pilar da doutrina espírita. E também foi anunciado por Jesus, e podemos encontrar isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, 1 e 2. Na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim,
não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Esses, entendemos então, mundos habitados, abrigam diversas categorias de espíritos de acordo com a sua evolução moral e espiritual, de acordo com o seu campo vibratório. Esses espíritos vão se agrupando, se afinizando e formam as comunidades no mundo espiritual. Como Jesus nos disse, a cada um segundo sua obra. Assim, finalizando, de uma maneira resumidamente, apresentamos os pilares da doutrina espírita, que nos diz da existência do Deus, da imortalidade da alma, da justiça divina, da sua misericórdia para conosco. Essa misericórdia que já se inicia pelos mistérios do nascimento, na morte, na vida futura, tornando para nós bem claro e palpável as consequências que teremos, que colheremos, quando optamos pelo bem ou pelo mal. E com isso, nós estaremos optando por avançar em direção à melhoria espiritual ou permanecendo estacionado. Aí, finalmente, a doutrina espírita, dizemos, que é um potencial, um poderoso elemento moralizador, que nos ilumina quando nós procuramos, pelo nosso próprio esforço, desenvolver, desvendar por que é que aqui estamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Agradeço a atenção de todos e, neste momento, vamos encerrar estas reflexões com a prece final, dizendo, rogando, que aonde nós estivermos, que possamos contar com as bênçãos do Pai Criador, pelos caminhos que nós possamos estar trilhando, que possamos contar com a luz das mensagens de Cristo, a iluminar os caminhos que possam nos conduzir a um mundo melhor. Nos momentos que precisamos decidir, principalmente naqueles momentos mais difíceis, que possamos abrir o nosso coração, rogar e contar com um abraço desse nosso Pai Criador, bondoso e misericordioso. Que assim seja. Que assim seja, Ronald. Muito obrigado pelas suas palavras. Nossa casa, nosso Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis agradece imensamente a sua participação nesta noite. E também agradecemos a participação do nosso querido amigo Breno, da nossa querida amiga Elza, por estarem aqui conosco mais uma vez. Agradecendo a vocês que estão de casa, assistindo às nossas transmissões, pelos nossos canais digitais, Facebook, YouTube e Instagram. E também acompanhando as notícias da casa pelo nosso site,
www.cefa.org.br. Sendo assim, meus queridos, agradeço mais uma vez a presença de todos aí que estão em casa. Espero revê-los numa próxima transmissão em breve, se Deus quiser. Paz e bem a todos e até lá.